A parte 2 de retas e planos em R3 são as retas em R3 propriamente ditas. Então, a gente estava lá estudando retas em R3. Então, de novo, né? Retas são dois pontos distintos ou, de maneira equivalente, um ponto e um vetor diretor. Então, da mesma forma que era no plano, a reta no espaço é um ponto mais múltiplos de um vetor diretor para esse fator aqui é o parâmetro, né? Chamado, é um número real. Representação paramétrica, então. Por exemplo, suponha que a reta R é a reta que passa pelos pontos A e B, e o ponto A tem coordenadas -1, -7, 5. Ponto B tem coordenadas -3, 1 e -11. Então, o vetor AB, dado por B menos A, vai ficar -3 menos -1, -3 mais 1, 1 menos 7, 1 mais 7, e -11 menos 5. E aqui dá, tá errado aqui então, né? -11 menos 5 é -16. Então, -16. Então, o AB, eu posso fatorar o -2 ainda, só que aqui não dá mais 3, dá 8. Certo? Então, olha só, o AB é -3 mais 1, 1 mais 7, -11 menos 5, -16. Então, quando eu fatoro -2, fica 1 menos 4, menos 2 vezes -4 dá 8, e -2 vezes 8 dá -16. Então, eu escolho o V, dado por... Eu posso escolher, por exemplo, o V, em vez de escolher o -2, 8, -16, escolher o AB, eu posso escolher um vetor com uma representação mais simplificada aí. O diretor 1, -4 e 8. Então, olha só o que acontece aqui no desenho. Ó, tá? Aqui está o A e o B, né? Aqui estão o A e o B. O vetor AB está para lá. E o vetor V é tal que AB é -2 vezes V. Então, se eu pego o B e multiplico por -2, eu estou no AB. Essa aqui é a situação da reta. Então, em vez de usar o AB, eu posso usar um múltiplo dele. E aqui fica 8, né? Que é a representação paramétrica da reta R. Então, é dado como um conjunto A mais múltiplos de V. O A é -1, -7, 5. O V é 1 menos 4, 8. Então, fica -1 mais T, -7 menos 4T, 5 mais 8T, T em R. E também pode ser pensada como imagem da função P, né, que é o ponto genérico da reta R, que vai de R em R3, que transforma esse eixo T aqui, que é o eixo do parâmetro, nesse eixo aqui, que pode ser também chamado de T por abuso de linguagem, né? Vamos chamar de T entre aspas aqui, mas ele pode ser chamado de T por abuso de linguagem. De maneira que agora, nesta representação paramétrica, o A é a origem e o ponto final de V, quando começa em A, é o ponto 1, que dá a unidade de medida e o sentido positivo do eixo lá no R3, lá dentro do R3. Né? Então, o ponto, a gente chama de ponto genérico da reta R. E se a gente olhar para essa situação aqui, como onde estava o B, né? A gente vai ver que o ponto B está mais ou menos aqui, né? Porque AB é -2 vezes V. A gente já tinha visto lá. Então, o B ele está associado ao parâmetro -2. Então, B é o ponto P de -2. Exemplo. Seja S a reta dada por ponto que depende do parâmetro T, dado por 2T menos 3, T menos 1, 1 menos 3T. Então, eu posso identificar, facilmente eu sei identificar quem é o ponto e vetor diretor dessa reta aqui. Basta pegar as constantes, né? -3, -1 e 1. -3, -1 e 1 vai ser o ponto. E os coeficientes de t, 2, 1, -3, 2, 1, -3 vezes t, né? Eu fatorei o t aqui. São coordenadas de um vetor diretor. É um vetor diretor não nulo, portanto serve. É um vetor diretor para esta reta S. Uma pergunta que pode ser feita é se o ponto 200 está em S ou não. Por exemplo, né? Qualquer um ponto, né? Peguei o 200 aqui. Como é que você olha se um ponto 200 está em S? Você pega o ponto genérico de S, chamado P de T, e iguala ele ao 200. Então você fica com um sistema de três equações
e uma incógnita, né? Ó, 2t menos 3 igual a 2, t menos 1 igual a 0, 1 menos 3t igual a 0. Já por essas duas equações aqui, t menos 1 igual a 0 e 1 menos 3t igual a 0, você vê que não existe t que satisfaça ambas ao mesmo tempo, portanto não existe t. Portanto, a resposta aqui é não. Né? Então, o ponto 200 não pertence a essa. Pergunta. Retas em R3, assim como elas eram descritas em R2 por equações, elas podem ser descritas aqui por equações? A gente, vamos lembrar como que eram as retas em R2 dado por equações. Era um conjunto XY de pontos do R2, de vetores do R2, de maneira que os vetores AX e V fossem perpendiculares, ou seja, o produto escalar entre AX e V igual a zero. Então, o conjunto de todos os X, tal que AX escalar V é zero. Né? Agora veja em R3. Né? Aqui o ponto e o vetor diretor eram dados. Bom, então o V está fazendo o papel de... Aqui é melhor chamar esse V de N. Né? Então, AX escalar N igual a zero, que é uma notação mais comum para nós, que significa vetor normal. Mas olha bem o que acontece aqui. Se eu dou no espaço ponto A o vetor normal N, existem pelo menos duas direções perpendiculares. Ó. Existe x1, tal que A x1 é perpendicular a N, que está nessa reta branca aqui. E também vai existir pelo menos mais um x2, na verdade vai existir um plano inteiro aqui de direções perpendiculares a N, que passam por A. Então A x2 também é perpendicular ao vetor normal N. Isso significa que eu tenho três pontos não colineares, ó, x1, x2 e A. Então, isso definitivamente, esta equação aqui, né, AX escalar N no espaço, não é uma reta. Né? Em R3, AX escalar N não é uma reta. Né? Então, eu não tenho um vetor, não tenho o conceito de vetor normal, não serve para me dar a equação de uma reta, mas sim de um plano. É o plano dos pontos A, x1 e x2 estão aqui. Nós vamos ver isso melhor quando no próximo passo, que é o passo 3, que a gente vai estudar planos em R3.